PIB é uma variável importante, né? Quer dizer, eu já falei isso aqui, vou repetir, nós vamos ver isso durante todo o curso. Talvez seja a grande variável da macroeconomia, depois acompanhado pela inflação, talvez e tal, mas é uma das variáveis mais importantes, sem a menor dúvida. Agora, tem problema no PIB. O PIB tem lá seus problemas, né? A medição do PIB não é uma coisa trivial, porque você imagina, é difícil medir, às vezes, uma casa. Imagina um país inteiro, né? 200 e tantos milhões de habitantes, não sei quantos milhões de empresas, e ter que mensurar tudo que foi produzido nesse país, todas as rendas, é uma tarefa pesada, é uma tarefa complexa, tem que fazer hipóteses. Eu já comentei en passant, por exemplo, suponho que eu moro num apartamento de minha propriedade, meu vizinho mora num apartamento alugado. O serviço de moradia é basicamente o mesmo. Para mim, apartamento, mesmo andar, mesmo prédio, mesmo bairro, tudo mesmo. No máximo é virado para um lado melhor do que o outro e isso pode dar um pequeno efeito aí. Mas vamos desconsiderar isso. Como é que faz para medir o meu? Porque o do meu vizinho é muito fácil. Você vai lá e vê quanto ele paga de aluguel, você está vendo então o gasto dele, e você está vendo a renda que foi gerada para alguém. Então você tem a medida boa para fazer o PIB. Mas e eu? Você não está vendo esse pagamento. Eu não pago para mim mesmo. Não existe esse lançamento. Eu não vou lá no Chaves, né, que fica virando do lado da banca, ele vende, ele compra. Eu não faço isso. Ou sei lá, quem mora no próprio imóvel não faz isso. Chega no final do mês e diz, ok, senhor, está aqui o aluguel. Diz, muito obrigado, o aluguel está aqui. Essa transação simplesmente não existe no mundo real. Mas ela precisa aparecer no PIB, então o IBGE tem que imputar. O IBGE vai lá, nesse meu exemplo muito bonitinho, o IBGE pega o aluguel do meu vizinho e bota para mim. Então ele diz, olha, eu vou supor que você está gerando uma renda equivalente a isso. É claro que essas medidas, no meu exemplo, são muito arrumadinho, é muito fácil, mas nem sempre é tão simples. Às vezes num prédio todo mundo mora alugado. E aí como é que fica? Nós já falamos da questão dos bens oferecidos pelo governo, que não necessariamente são bens públicos, como por exemplo as universidades federais, ou as estaduais, aí, pelo governo estadual. Como é que você mede isso? A gente viu que é pelos salários, mas talvez não seja uma medida muito boa. Então, esses problemas existem e devem ser considerados. Então, o PIB, nós já vimos isso antes, só relembrando, é o valor de bens e serviços finais produzidos em um país ou região em um determinado período de tempo. Bens finais para evitar dupla contagem, de novo, às vezes é complicado. A ideia, por exemplo, a laranja. Se você come a laranja, ela é bem final, entra no PIB. Mas se você faz um suco com a laranja, aí já não é bem final. Quem tem que ir para o PIB é o suco, porque a laranja está incorporada. Claro, se você está falando de uma grande indústria, é relativamente fácil fazer isso. Mas vai fazer isso no mercadinho da esquina, o cara vende laranja e também vende suco, fica difícil medir tudo isso. Produzido em determinado período de tempo, então exclui transações envolvendo bens produzidos em outros períodos. Que às vezes é fácil, às vezes é mais complicado. Às vezes o bem atravessa o ano, e aí como é que fica para mensurar o que foi para onde? Produzido no país, não importa a nacionalidade de quem produziu, né? O PIB, depois, se você quiser ver, tem a renda bruta, tem o PNB, que vai refinando, mas o PIB tem essa característica. As principais críticas que aparecem à mensuração do PIB não considera a produção para uso fora do mercado. Então, eu venho na minha casa, eu faço um bolo para comer em casa, esse bolo não entrou no PIB. Agora, se o mesmo bolo eu levar para vender, suponho que eu sou o dono aí da cantina da faculdade, para vender na cantina, o bolo entrou. Mas o que é isso? É o mesmo bolo, o bolo é igual, eu fiz os dois, juntos. Um entra no PIB e outro não. Você não tem como mensurar o bolo que faz em casa. Imagina o IBGE batendo na casa das pessoas perguntando, o senhor fez bolo hoje? Não dá. Chegar no fim do ano, uma vez por ano, quantos bolos o senhor fez esse ano? Não dá, nem eu sei. Aliás, eu não fiz nenhum, que eu não sei cozinhar, mas aqui em casa fez bolo. Eu sou um horror quando tento cozinhar, é um negócio complicadíssimo. Então, essa produção para uso fora do mercado, ela não entra no PIB. Vamos supor que você mora só e você tem um diarista ou uma diarista, aí depende do que você tem, e você casa com essa pessoa. Né? Então, quando ela era sua diarista, ou ele era seu diarista, você pagava PIB. PIB tem lá uma renda, o serviço foi prestado, tudo direitinho. Mas você casou, você parou de pagar. A pessoa, vamos supor, que continue fazendo o mesmo serviço. Ora, saiu do PIB. Mas como é que é isso? Afinal de contas, o serviço doméstico entra ou não entra? Infelizmente, o PIB não tem como considerar essa produção para uso fora do mercado. Eu estou falando de consumo próprio, mas pode ser para consumo de amigos, ou para uma feira de trocas, ou alguma coisa que não está no mercado, não teve um preço que você não conseguiu colocar. Então eu faço um bolo aqui, e aí tem a festa de fim de ano do meu condomínio, eu levo meu bolo, não entrou
Não tem como mensurar isso. Não tem como mensurar, ainda que seja um bolo igual ao que eu vou vender na minha confeitaria, supondo que eu tenho uma confeitaria. Obviamente eu não tenho, eu sou professor. Você não ajusta pelos males, como por exemplo crime, né? Quer dizer, como é que você botaria crime no PIB? Como é que funciona isso? Eu deveria reduzir do PIB, poluição. Você não está ajustando por nada disso. Então, se o cara chega lá na floresta amazônica e derruba um monte de árvore, isso entra no PIB, porque aquela madeira lá vai ser negociada. Supõe que pode negociar a madeira, sei lá como. Mas você pode estar destruindo ali um patrimônio importante da humanidade até, né, em termos de regime de chuvas, ou em termos de clima, ou de biodiversidade. Você está destruindo um monte de coisa e nada disso entrou no PIB, porque não estava mensurado. Então, é um problema sério do PIB você não ajustar por esses males. Você só bota os bens, né, que são os bens de serviço, mas você não bota os males. Essa tradução é do livro, eu estou só usando, não atirem pedra quem não gostou. É difícil ajustar corretamente pela qualidade dos bens e serviços. Quer dizer, nem sempre você consegue ajustar isso direitinho e essa qualidade às vezes muda muito rapidamente e isso às vezes dá um problema. O serviço que é prestado é diferente. Então você tem uma televisão que num certo momento prestava um serviço, agora presta mais serviço, eu acesso à internet, eu vejo não sei o quê. São mais serviços, mas talvez seja difícil você mensurar tudo isso. A televisão tem um preço que deve estar captando, mas tem essa dificuldade. Apesar das críticas ao PIB, e obviamente elas valem para o PIB per capita, o PIB é considerado o melhor indicador para avaliar desempenho de uma economia. Então ele não é perfeito, eu sei que tem críticas, eu posso passar a tarde inteira aqui, ou a noite inteira, ou seja lá, o tempo que você quiser, listando críticas ao PIB. Ele, além de ter esses problemas de mensuração, ele, por exemplo, não captura o efeito de desigualdade, porque ele é uma média. Então, quando eu falo que o PIB é cerca de 15 mil, eu não estou dizendo se é porque tem um grupo com PIB altíssimo, padrão americano, e outro grupo com PIB baixíssimo, eu não estou dizendo isso, só estou dizendo que essa média é 15 mil. Então, tem uma série de problemas, mas ele é uma medida, primeiro que ele tem, não estou dizendo que é simples, porque simples é que não é, mas é padronizado, então ele conversa no mundo todo, é uma medida que conversa nos diversos países, não é que é idêntica, mas tem diretrizes que são seguidas e ele tem essa conceituação, tem muita teoria em cima, então, por mais que você possa dizer, mas tem fatores, por exemplo, eu que não quero morar num lugar congelado, mas que o PIB é mais alto do que o Ceará, porque lá no Ceará tem praia, e essa parte toda que não está mensurada no PIB, né, o solzão, ou então aqui em Brasília, as coisas que tem aqui em Brasília, que não estão no céu bonito de Brasília, as cachoeiras, você pega o carro, eu vou ali numa cachoeira, eu falo, não quero ter, eu posso ter uma renda maior em outro lugar, mas eu prefiro ter uma renda menor aqui no Ceará com praia, ou em Brasília com céu e cachoeira, ou no sul, sei lá, o lugar que você gosta, né? Que é aquela história máxima lá que dizem, né, do Vinícius de Moraes, que quando ele voltou para o Brasil, disse, não, você tem que ficar nos Estados Unidos, o que você vai fazer no Brasil, ali não sei o quê, e ele diz, mas e o Botafogo? Como é que eu vou viver num lugar sem Botafogo? Então, não entra no PIB esse sentimento, né? O Flamengo, o Botafogo, o time que você torce, nada disso entra no PIB. Então, você diz, eu prefiro viver no sul da Espanha, ele é mais pobre do que a Suécia, mas o sul da Espanha é maravilhoso, tem clima e tal. Essas coisas todas não entram no PIB. As coisas todas não entram no PIB. E isso, claro que abre muito questionamento, mas eu insisto, é uma medida muito forte. E eu trouxe para vocês algumas razões para pensar isso. Vou brincar um pouquinho aqui, mas eu acho que a mensagem vai ser passada. Aqui eu estou mostrando para vocês PIB per capita e consumo per capita. Reparem que é verdade que você não come PIB, ninguém come PIB, ninguém veste PIB, ninguém dirige PIB, tudo isso é verdade. Mas a correlação positiva com o que você consome é muito forte. O consumo das famílias, é bem clara que tem uma correlação forte no sentido que países que os dados são do Banco Mundial, a base de dados do Banco Mundial também é aberta, você pode ir lá e pegar esses dados, se você quiser, WDI do Banco Mundial e tem a WEO, né, do FMI, todas as duas são abertas, você pode ir lá pegar os dados, não vão te cobrar nenhuma taxa, não vão te pedir cadastro, nem registro, nem cartão de crédito, nem nada assim. Então, é legal para vocês irem conhecendo essas fontes de dados. Então, eu fui lá no Banco Mundial e peguei PIB per capita e consumo per capita em 2010, um monte de países, e o que vocês estão vendo é uma correlação muito estrita. Então, apesar de você não comer PIB, você tende a consumir mais onde o PIB per capita é mais. Mas esse consumo também é contas nacionais. Vamos pegar outro conceito. Expectativa de vida. Tende a ser maior onde o PIB é maior. De novo, uma relação forte, né? Claro que tem umas exceções aqui, uns que saem, mas uma relação bem forte, positiva entre
PIB e expectativa de vida. Então, países onde o PIB per capita é maior tendem a consumir mais, bom, tendem a viver mais, muito bom, muito bom. Quer dizer, a ideia é viver muito, mas tem aquela ideia, né? Eu acho que Deaton, o Angus Deaton, o prêmio Nobel lá de Chicago, diz isso, né? Quer dizer, o ideal é você ter o PIB per capita alto, porque aí você está vivendo com grana, e a expectativa de vida alta, porque aí você está vivendo muito, né? Viver muito e com dinheiro. Claro, tem sempre o cara que tem felicidade de um problema de saúde, mas, em geral, viver muito com dinheiro é uma ideia boa. Saneamento básico, isso é outra coisa importante, você vê de novo a correlação forte positiva truncada aqui, porque são os países que têm 100% da população com saneamento básico. Então, tem vários países aqui. Mas você vê de novo uma correlação forte positiva. Então, a gente já viu que um país que tem PIB per capita mais alto tende a ter mais consumo, tende a viver mais, tende a ter melhor saneamento básico. Isso faz muito sentido, são países ricos. É só mostrando que outras variáveis importantes acabam estando correlacionadas com o PIB. Subnutrição, agora é o contrário. Então, os países que têm PIB per capita alto, né, tá aqui o PIB per capita, tende a ter pouca subnutrição. De novo, você está vendo esse amontoado de pontos, né, aqui em cima é o 100% de saneamento, não tem como ir além de 100%, e aqui é o 0%, então não tem como ir abaixo de 0%, então dá uma truncada na curva, isso é muito comum em alguns dados, quando vocês fizerem econometria, quem está fazendo, ou quem vai fazer, quem já fez, já viu, quem está fazendo vai discutir esses problemas lá em econometria, como é que resolve essas coisas. Aqui eu estou só querendo ilustrar. Então, você tende a não ser subnutrido. De novo, tudo muito óbvio, mas às vezes as pessoas questionam e ficam esse negócio, por que usar o PIB per capita, por que não usar... Aqui, ó, porque todas essas coisas, muitas dessas coisas importantes estão correlacionadas. Consumo de álcool, né? Então, para quem... macroeconomia, eu disse que ia brincar um pouco. Mas você está enchendo a cara, você gosta de consumir álcool, a relação não é tão forte quanto as outras, mas ainda assim é positiva. Então, olha que legal, você está num PIB per capita alto, você tende a consumir mais, viver mais, não ter problema de subnutrição, ter saneamento e ainda pode encher a cara, entendeu? Quer dizer, ainda tende a beber mais. Tá bom, né? Parece que o PIB é um negócio legal. Mas, como eu disse, nem tudo são flores. Então, você pega, por exemplo, emissão de CO2, poluição, um daqueles males que eu falei. Agora, o PIB per capita está também fortemente correlacionado. Então, você tem tudo isso de bom, mas também você mora numa sociedade que tende a poluir mais, né? Isso aqui é a emissão per capita de CO2 contra o PIB per capita. De novo, tudo muito intuitivo. Não tem surpresa aqui. É só para alertar vocês que, às vezes, as pessoas dizem o PIB é um conceito inútil. Não, ele não é. Pelo contrário, se fosse inútil, não tinha tanta discussão em torno dele, tanto esforço de padronizar a medida, tanto esforço de medida. Ele não é inútil, agora ele não é perfeito. Ele não captura uma opção de coisa, talvez a desigualdade aí seja mais importante, mas ele não captura um monte de coisa, mas ele conversa com um monte de coisa. Via de regra, países ricos também tendem a ser menos desiguais. Eu botei aqui, devia ter posto, mas é só para vocês terem essa noção. Ele é uma variável relevante para muita coisa, e aqui no curso ele que nós vamos trabalhar. Bom, vamos agora esmiuçar um pouco mais os conceitos, né? Quer dizer, a gente está construindo a discussão. Vamos falar agora de nominal e real. Você tem o PIB nominal, ele é o valor do produto em um dado período medido em reais correntes, ou na moeda do país, né? Aqui no Brasil é sempre chato, nossa moeda é real, então o nominal é medido em real. E aí o real, né, fica uma confusão. Mas aqui é o real a nossa moeda. Se você tiver nos Estados Unidos, eu ia dizer que é medido em dólares correntes. Mas é no preço do ano, nos preços daquele ano, quando foi feita a mensuração. O PIB nominal de 2020 é o valor do que foi produzido para uso final medido em reais de 2020. Então, pega os preços de 2020 de cada bem, a quantidade, multiplica e é isso que sai. Então, se foi vendido, sei lá, 1 milhão de carros, cada carro custou 100 mil, multiplica aí 100 mil por 1 milhão e eu tenho uma contribuição para o PIB desse negócio, né? Pensando que o carro é bem final. A variação, portanto, a variação do PIB nominal ela pode acontecer por conta de variação nos preços ou na produção. Então, se aumenta o nível geral de preços, quer dizer, se os preços em média aumentam, isso leva a uma elevação do PIB nominal, mas isso não tem nada a ver com bem-estar ou com aumento de produção. É um problema de inflação de medida. Então, por isso que PIB nominal é um conceito delicado, perigoso de usar. Às vezes você vai ver um crescimento que é simplesmente problema de preço. Esse é o PIB nominal no Brasil. De mil e... quanto? Deixa eu ver. Cara, é horrível, porque esse óculos aqui ia ficar ruim, ficar de perto, mas aí quando a letra fica de 1900 a 2020. Vocês veem que é de uma inutilidade brutal isso daqui, né? Quer dizer, ele parece que está no zero o tempo todo, na realidade não está, é porque ele vai, mesmo estando em milhões, ele vai para milhão, vai para quadrilhões, sei lá. Vai para valores absurdos. Você não consegue enxergar nada, você não entende nada da história do Brasil. Só para ficar claro por que não dá para usar PIB nominal em análises mais consistentes. Você tem que usar PIB real. Tá? Não dá para usar PIB nominal.
você vai fazer muita confusão de preços e de quantidades, né? Parece que o Brasil ficou estagnado no zero, de repente começou a subir. Aqui tem preço, aqui tem um monte de confusão no meio. O PIB real, e esse é o que vai nos interessar na maior parte do tempo, é o valor do produto em um dado período, medido em reais constantes referentes a um ano base. Então agora você vai pegar os preços de um determinado ano, segura os preços e aí você vai olhar mais para as quantidades. Então eu tenho o ano base. Então qual é o PIB real de 2020 medido em reais do ano base? Então eu vou pegar os preços daquele ano base e vou multiplicar pelas quantidades de 2020. Tá? Então esse é o PIB real. Preços do ano base, pode ser o ano que você quiser, o ano de referência, quantidade lá de 2020. Se eu for do IPEA Data, vou mostrar aqui para vocês, vocês vão encontrar, por exemplo, PIB real brasileiro medido em preço de 2010. 2010 é o ano base. Ah, mas eu quero de 2020. Não tem problema. Você pega o índice de preço, como é PIB, você vai pegar o deflator do PIB, a gente vai falar melhor sobre isso mais na frente, e faz o ajuste dos preços. É só uma regra de trade. Mas o importante é você ter essa ideia. No PIB real, você fixou os preços em algum ano, de forma que você está vendo é quantidade. Variações no PIB real, aqui desculpem, não era para estar nominal, era para estar real, ocorrem por conta de variações na produção, já que o preço está amarrado. Então esse é o PIB real brasileiro. Você vê que agora já é uma história bem mais legal. E ainda tem o problema de escala, né? A gente podia passar um log para melhorar, mas já dá para ver uma história melhor, já dá para ver algumas recessões, algumas quedas, aqui a grande crise atual. Dá para ver as coisas acontecendo, né? É uma informação bem mais rica do que aquele PIB nominal, que parecia um L ao contrário, né? Não estava acrescentando nada de nada, né? É um negócio muito doido. Aqui não, a gente vê, você vê aqui, ó, década de 50, o crescimento forte no pós-guerra, aí está aqui 75, né? Choque do petróleo, crise, aí volta a crescer, aí aqui tem a parada dos anos 80 e assim por diante. Claro que melhor ainda, como eu digo, crescimento, esse é um prazo muito longo, nós estamos falando de 120 anos, é per capita. Conta a história ainda melhor. Eu não sei se eu vou ter o per capita aqui, acho que não, mas o per capita é melhor ainda para ter crescimento. Mas nós vimos o PIB do Brasil per capita lá atrás, com os dados da Madison, mas ainda assim o PIB do Brasil. Só não ficar repetitivo, mas já é uma história bem melhor contada, já é muito mais comparável uma coisa com a outra. Então lembrem sempre disso. Bom, aqui você está vendo uma ilustração. Essa ilustração, essas tabelinhas do livro são legais. Então você está vendo aqui uma ilustração dos medidos. Então supõe que você vai calcular o PIB nominal de 2005. Então em 2005 cerveja 1 a $1. Então foi $1 de contribuição da cerveja. Partidas de boliche 1 a 50 centavos de dólar. Então o PIB foi a 1,50 conforme os preços de 2005. Suponha agora que você quer o PIB nominal de 2010. Em 2010 você teve 2 cervejas a $2, então 4, e você teve 3 partidas de boliche a 0,75, dá 2,25, somando 6,25. Então, em termos nominal, o PIB foi de 2005 para 2010, ele foi de 1,50 para 6,25. Mas como eu disse, aqui tem dois efeitos, o efeito da quantidade, que aumentou, e o efeito do preço, que também aumentou. Como é que você faz para focar na quantidade, que é o que mais interessa? Você pode, por exemplo, calcular o PIB real de 2010 a preços de 2005. E o que você vai fazer? As quantidades de 2010, 2 e 3, com os preços de 2005, 1 e 0,50. Então, é 3,50. Então, o crescimento de fato, aqui do meu exemplinho, né, super simplesinho, é de 1,50 para 3,50, não de 1,50 para 6,25. O resto era variação de preços. Então essa é a ideia, bato na tecla, comparações, principalmente de anos diferentes e tal, PIB real, pelo amor de Deus. Ainda mais quando a inflação é alta. Você pega esse ano, por exemplo, 10% de inflação, cara, se você olhar PIB nominal, você vai ver, como cresceu, mas é a inflação. Então, é claro que o ideal, a correta não é o IPCA que deu 10% a nível preço ao consumidor, mas só para vocês pegarem a ideia. Então aqui, por exemplo, uma comparação, aqueles dados que eu fiz para vocês, do IPEA Data, né? Eu acho que é IPEA Data. IPEA Data, está aqui a fontezinha, IPEA Data. Só para pegar os números que estão lá, se você pegar, por exemplo, o PIB nominal, real e nominal do Brasil, se eu pego o PIB em bilhões correntes, entre 2008 e 2012, ele vai de 3,109 para 4,814. Ele está sempre crescendo, né? Ele não cai nenhuma vez. Quando eu olho em bilhões de 2010, a história muda. Então você vê que ele cai de 2008 para 2009, parece que cresceu, mas caiu. Daí ele sobe
Em 2010, sim, é fato, em 2010 ele sobe, mas em 2009 ele caiu e você não viu, né? Sobe em 2011, sobe em 2014, mas se fosse em 2012, se você continuar ali para 2015, 2016, você vai ver que ele volta a cair. Então está aqui no Brasil, eu botei 2000 e 2020, que se eu botar uma série muito grande, dá aquele problema do L ao contrário. Então você vê os dois aqui, fica bem claro a diferença de que é o PIB real e nominal. Quando você olha o real, que é o azulzinho, você vê que é uma história bem diferente, né? Quando você olha o nominal, você diz, uau, como está crescendo. Mas isso aqui é preço. Isso aqui é preço, é pegadinha pegadinha da macro. O que vale é esse azul, e você vê que a história é triste. A gente sabe que o Brasil tem essa história triste, principalmente a partir daqui, mais ou menos 2014, né? Você vê que aqui é 2015, 2014, a coisa começa a ficar triste. Bom, nós falamos em PIB real e nominal, a gente tem que falar em nível de preço. Falamos de nível de preço, vamos falar de inflação. Então, a inflação é a taxa de variação do nível geral de preços, né? Então, isso é a nossa definição de inflação. Alguns chamam de inflação de preço, mas aqui, seguindo o livro, nós vamos usar isso como definição de inflação. Então, é o nível geral de preços em T menos 1, dividido por T menos 1, variação do nível geral de preços. Eu posso escrever essa equação de um outro jeito, como PT, o nível de preços, é igual a 1 mais π PT menos 1. Aqui faltou um menos 1 aqui, tá? Fazendo a multiplicação, passando os termos, então 1 mais π PT menos 1, para realçar a taxa de crescimento aqui como π. Se π maior que zero, o nível geral está subindo, falamos de inflação. π maior que zero, volto a dizer que é PT menos 1, se esse cara é maior que zero, PT é maior que PT menos 1. Se está menor que zero, o nível geral de preço está caindo e falamos de deflação. Então, deflação é um fenômeno muito raro, principalmente em períodos um pouquinho mais longos. Às vezes tem um mês de queda de preço, mas você pega um ano, por exemplo, isso é muito raro, acontece, mas é muito raro. Normalmente o que se tem é inflação, algumas vezes inflação muito alta, como a experiência brasileira, por exemplo, absurda dos anos 80, ou a mais modesta, mas ainda assim uma inflação muito alta agora esse ano, 10% de inflação ao consumidor é uma pancada. A de produtor foi mais alta ainda. Como é que você mede esse nível geral de preços, né? Porque conceitual é fácil, esse negócio é medir. Como é que você mede? Bom, para isso você precisa como digo, o nível geral de preço não pode ser o preço da laranja, nem o do tomate, nem o do petróleo. Você não pode dizer, o preço do petróleo, isso aí é micro. Quando você fala macro, é nível geral de preço. E essas medidas estão sempre associadas a cestas de bens e serviços. Então você faz uma cesta e coloca. O deflator do PIB, que é o melhor para, por exemplo, crescimento, para macro, assim, é a razão entre o PIB nominal num ano e o PIB real daquele ano. Então, você pega o nominal e o real, você vai ter essa medida de preço. O deflator do PIB é legal porque ele considera todos os preços na proporção que entrou no PIB. Então, ele é utilizado quando o objetivo é analisar o crescimento da produção ao longo do tempo. Ele não tem problema de perder um preço ou outro, porque ele está pegando todo mundo. É o deflator do PIB. Ele demora para sair porque ele precisa do cálculo do PIB, é o IBGE que divulga. Ele não dá para pegar todo mês, como você pega, por exemplo, os outros índices. Então, e tem outro lado. Não necessariamente os bens produzidos são os menos consumidos. Você pega, por exemplo, o Brasil. O Brasil produz muito mais soja do que consegue consumir. Então, o deflator do PIB pode não ser adequado se eu quero ver o poder de compra das famílias. Você pega, por exemplo, ali na década passada, na década retrasada, na primeira década do milênio, você tem um boom das commodities. E aí o preço das commodities, soja, por exemplo, dispara. Dispara, mas dispara mesmo. Olha, essa disparada do preço no PIB ela tem que ser ajustada, mas a participação da soja na nossa cesta é menor do que a do nosso PIB, por isso que a gente exporta. E a gente tem que fazer o ajuste, e aí que vem a ideia de preços olhando para a cesta de consumo, que também pode ser ruim porque não pega a produção. Então não tem índice melhor ou pior, tem índice adequado para cada caso. Tem índice adequado para cada caso. Se você quer ver poder de compra das famílias, usa o índice de preço ao consumidor. Isso tem uma história muito curiosa daquela época, né, da primeira década do século, porque você teve um descasamento, exatamente pelo boom das commodities. Aliás, você está tendo descasamento agora também. Agora é outra história. Se bem que também teve boom de commodities, mas tem muito mais coisa agora. Então você tinha o pessoal de macro crescimento, minha turma, que a gente fazia tudo por deflator do PIB. Aí você dizia, o Brasil está mal. O crescimento não está bom não. Por quê? Porque os preços das commodities subiram muito e isso no ajuste do PIB pesa. E você tinha o pessoal de micro, o pessoal que pega PNAD, dados de família, que dizia, não, mas a renda da família está aumentando muito. Como é que pode? A renda das famílias está aumentando e o PIB não? Era o deflator. Nós usávamos o deflator do PIB, que é o adequado para o nosso trabalho. O pessoal do outro lado usava o IPCA, que é o adequado, porque é um índice de preço ao consumidor. Mas aí dava essa diferença.
É o deflator. Bom, fizemos as pazes, acabou boa parte da confusão. Mas você tinha essa história, o pessoal de macro era pessimista, não estava vendo as coisas tão bem, o pessoal de micro era otimista. Mas, infelizmente, acabou que os pessimistas parece que acertaram melhor o prognóstico, né? Mas tudo bem, isso é outra história. Uma provocaçãozinha barata aqui de vez em quando também não faz mal a ninguém. Então, os preços consumidores são calculados a partir de uma cesta de bens tipicamente consumida pelos consumidores de interesse do índice. Então, qual é o perfil de consumidor que você quer? Você constrói uma cesta típica daquele perfil. O INPC, por exemplo, ele é calculado pelo IBGE, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, se não me engano. Ele tem como objetivo correção do poder de compra dos salários. Então, é aquele que ajusta poder de compra de salários, ajusta o salário mínimo, né? Acho que as aposentadorias também. E ele considera a cesta típica de uma família com renda entre 1 e 5 salários mínimos, onde a pessoa de referência é assalariada. Então, ele pega uma família que a base da renda vem de assalariados e vê essa cesta de consumo que é usada para corrigir o poder de compra. Você tem o IPCE, também calculado pelo IBGE, usado como medida oficial de inflação, oficial no sentido de que, não dizer, medida oficial, mas é que o Banco Central usa para as metas, então nesse sentido é oficial. Ele considera a cesta típica de famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte. Por quê? Porque ele quer uma ideia mais geral da inflação do país. Então, é outro perfil. O INPC quer saber lá para corrigir salário, então está vendo lá o pessoal que vive de salário. O IPCA, que é uma coisa mais ampla, está pegando outra cesta. Então, a família que vai ser utilizada depende do perfil que o índice está fazendo. Isso é muito razoável, muito relevante. Muito lógico isso. Tem também o índice de preço aos produtores. Ele considera a cesta de bens e serviços comprado por uma firma representativa. De novo, você pode pensar aí que de representativo de quê, né? E aí você tem diferenças nas ponderações. No Brasil, também usamos, também foi ruim, mas no Brasil usamos muito o índice geral de preços. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é o índice mais antigo que existe no Brasil, ele vem desde os anos 40. Ele é uma média de 3 índices. O índice de preço ao consumidor, que é o IPC, o índice de preço ao produtor amplo, que é o IPA, que é o índice de preço ao produtor, e o índice nacional de custo da construção, o INCC. Os três quem calcula é a FGV. O IPCA, o IPA, que é o índice de preço ao produtor, é 60% do IGP, o IPC 30% e o INCC 10%. Então, o IGP tem o IGPDI e IM, cada um deles também é disposição interna, ou então preço de mercado. São diferenças lá sutis, como eu digo, depende muito do que você quer, mas então nós temos aqui todos os índices. Se você quiser pegar só o IPA, você pode, está lá a Fundação Getúlio Vargas divulga, então eu quero só produtor. Se você quiser o geral, você pode. O IGP é melhor do que o IPCA? Essa é uma pergunta que não tem pé nem cabeça, entendeu? Depende do que você quer. Se você quer avaliar o poder de compra das famílias, o IPCA é melhor. Agora, se você quer, por exemplo, uma coisa mais geral, o investimento, talvez é melhor usar o IGP, porque 60% dele é de preço ao produtor, que talvez seja mais próximo do que está acontecendo no investimento. Então, depende do que você quer. Depende do teu objetivo, dos teus interesses. Né? Por exemplo, eu quero ver a arrecadação do governo. Talvez seja melhor usar o IGP, porque o governo está tributando bens ao produtor, bens aos consumidores, está tributando todo mundo. Então, se você pegar só consumidor, talvez não seja uma boa ideia para fazer esse ajuste. Em geral, isso não é um grande problema, no big deal, como se diz, porque eles não destoam muito um do outro. Então, você vai no mais simples. Então, o pessoal usa IPCA, porque é o mais popular, é o que o Banco Central usa, não tem problema nenhum. Antigamente usava o IGP e tal. Agora, em alguns momentos, como o atual, faz diferença. Você teve aí o IGP, agora não, mas recentemente ele bateu 30%, e o máximo que o IPCA chegou pós-pandemia foi 10%. Você tem uma diferença grande, então isso dá uma distorção danada, tem que tomar muito cuidado com o que está fazendo. Né? Agora, insisto, algumas vezes você vai usar o mesmo índice para ter consistência, porque imagina, você quer fazer C mais I mais G. Se você usa um para o consumo, um para o investimento, outro para o G, outro para o NX, vai dar uma confusão danada, você não fecha as suas contas nacionais. Então, mas aí você tem que saber que está perdendo alguma coisa no processo. Bom, outra variável importante que entra aqui na nossa discussão é desemprego. Desemprego é outra variável que aparece muito em macroeconomia, né? Quer dizer, nós falamos do PIB, falamos da inflação, vamos falar do desemprego. Ele mede a fração da força de trabalho que está fora do mercado de trabalho e em busca de emprego ou à espera de retorno de uma suspensão temporária do contrato de trabalho. Ou seja, se o cara não está procurando emprego, ou seja, ele jogou a toalha, ou então, sei lá, ele resolveu que, vou estudar, ele não é desempregado. Ele não é desempregado. Mas é sim. Não. Para fins de medida, não. Mas devia ser. Bom, aí tudo bem.
Você pode pensar nisso. Mas acontece que você tem que padronizar as medidas. Volto a dizer, senão você vai ficar maluco. E é muito difícil pegar por que o cara não está procurando emprego. Ele não está procurando emprego, pegou na loteria, ficou rico e não interessa mais, ganhou uma herança, sei lá. Ele não está procurando emprego porque ele entendeu que era melhor investir no futuro e fazer um curso e estudar e se dedicar completamente a isso. Ele não está procurando emprego porque de tanto que procurou, entrou em depressão e agora não procura mais. Tudo isso são perguntas boas. Você tem outras medidas, tem o desalento, que aí é mais amplo, mas a taxa de desemprego propriamente dita é de quem está procurando emprego ou então esperando um retorno de contrato após uma suspensão. É óbvio, isso é um indicador importante do desempenho de uma economia, a taxa de desemprego, ele fala muito com o bem-estar das pessoas, né? O desemprego é uma coisa muito ruim, né? O cara não conseguir renda, ele tem problemas sérios, às vezes até na estrutura da família, a família se desmonta, então é uma coisa muito séria. O nível ótimo, eu estou botando ótimo entre aspas para vocês não se assustarem tanto, mas é ótimo mesmo. Ele muda de país para país e depende de fatores estruturais. Quer dizer o seguinte, o desemprego não devia ser sempre zero? Não, também não faz muito sentido, entendeu? Faz muito sentido. Você brigou com seu chefe. Brigou com o cara, você não quer trabalhar mais com o cara, ele não quer mais você. Então você sai do emprego. Isso é desemprego, você está desempregado. Você não vai conseguir instantâneo outro emprego. Se você tem uma economia que está saudável, está tudo bem. Um mês você consegue um novo emprego. Então, não é um problema que tem que fazer uma política econômica, é só uma questão lá conjuntural, mas isso gera um nível de desemprego, que ele é ótimo, entre aspas, nesse sentido, que ele não tem como você querer reduzir isso. Você se mudou, né? Quer dizer, você casou com alguém, e aí a pessoa mora em outro estado, e vocês fizeram lá um acordo, é você que se muda. Você chegou nesse estado novo, não tem um emprego te esperando, você vai ter que conhecer, distribuir currículo de novo. Se está tudo bem na economia, você vai encontrar seu emprego. Se não está, aí você não vai. Mas aí não dá para ficar ajustando por esses casos. Então tem um nível de ótimo, alguns falam de equilíbrio, natural, cada um bota um nome. E esse depende de muitas coisas, né? Inclusive de fatores estruturais. Por exemplo, como é muito complexo contratar alguém, não é? O custo de demitir é muito alto, não é? O mercado de trabalho, a regulação, como é que se dá? Às vezes aspectos culturais. Tudo isso entra nessa determinação de qual seria o nível de desemprego ótimo, assim, aceitável, aquele que não é preocupação de política econômica, porque é parte natural da vida das pessoas. Aqui vocês estão vendo as taxas de desemprego. De novo, as áreas cinzas são as exceções pelo que os Estados Unidos passou. Esses gráficos dos Estados Unidos são legais, porque os Estados Unidos tem um órgão, acho que é a NBR que faz isso, National Bureau of Economic Research. Acho que é a NBR que faz. Mas eles oficialmente dizem, aqui teve uma recessão. Isso é muito bom, porque aí a gente tem um padrão oficial de recessões nos Estados Unidos. Se o Brasil, o Banco Central tem tentado fazer isso, mas não tem uma série tão longa assim, tão legal. Então eu fiquei com a do livro lá, que é essa aqui está tudo no livro, né? No livro do Dornbusch. Em outros livros de macro também você encontra isso. Então você está vendo, assim, né? Tipicamente nas recessões o desemprego dispara de novo. Não tem surpresa nenhuma, né? Não tem nenhuma surpresa aqui. Aqui você tem a taxa de desemprego do Brasil. A gente também pode olhar um pouco o conhecimento que a gente tem da história brasileira, né? Então, o que você vai aqui? Você começa em 91, aí aqui você está em 96, você tem uma puxada da taxa de desemprego, isso aqui vem junto com o controle da inflação, né? Você tem, né, ali o começo do plano real, então você dá uma puxada da taxa de juros lá para cima, o governo tentando cortar gasto, você tem isso aqui. Depois você tem uma queda da taxa de desemprego, ela é interrompida aqui nesse período, que é aquele período muito confuso, que teve eleição, teve racionamento em 2001, mas depois ela volta, então tem uma tendência grande aqui, que foi interrompida, mas é uma tendência grande de queda do desemprego até 2014. Essa taxa de desemprego no Brasil é ruim, porque a metodologia fica mudando, muda a metodologia, muda o negócio. Se você for, por exemplo, em alguns sites brasileiros, acho que o IPEA-Data não tem uma série completa, eu fui para o FMI, lá tem, mas tem esses problemas metodológicos, então algumas variações são meio esquisitas. Mas, de todo modo, você vê essa queda grande. Em 2014, muda a inclinação, começa a subir desesperadamente muito rápido. Isso aqui é a crise que começou lá ali no final do primeiro governo, começo do segundo governo Dilma, né? Você tem uma grande crise ali, uma das maiores crises da nossa história. Se você pegar a experiência do século XX para cá, só tem 2 ocasiões que o PIB cai 2 anos seguidos, uma é na Grande Depressão, outra é exatamente 2015, 2016. Então vocês têm imagem da força dessa crise. Se você olha, por exemplo, assim, uma crise econômica que também virou crise política, então um negócio pegando fogo. Depois o desemprego começa a cair, né, já na sequência a crise vai aliviando e tal.
Mas aí vem a pandemia e ele dispara de novo, porque a pandemia é dureza demais, quebrou tudo, fez esse caos inteiro, não tinha outro jeito, quer dizer, aconteceu. Então você tem esse repique do desemprego. Então você vê um pouco a nossa história aqui também, nas recessões dispara, nos períodos de crescimento, né, a primeira década do século XXI, ele cai. Então você tem todas essas coisas também aparecem. Bom, a taxa de desemprego é importante, outra taxa que aparece, que a gente sempre fala, é a taxa de juros, que também é importante, né? A taxa de juros também é uma taxa bem importante, e ela determina a taxa de pagamento sobre o empréstimo ou outro investimento, além do pagamento principal, em termos de uma porcentagem anual. Então, isso aqui dá a taxa de juros, quer dizer, eu te empresto 1.000, você me devolve 1.100, se você fez em um ano. Então, se você fez isso, nesse empréstimo a taxa de juros é de 10%, porque 1.000 que você me devolve é o principal, que não tem juros nenhum, eu te dei 1.000, você me devolve 1.000. O 100 é os juros, que é o que você está pagando a mais, então é a taxa de pagamento sobre o empréstimo, além do pagamento principal, em termos de percentagem anual. Então foi 100 no ano, era 1.000, 10% no ano, 10% ao ano, é a taxa de juros desse empréstimo. Pode pensar nele como custo de pegar dinheiro emprestado, para quem está tomando dinheiro, ou benefício de emprestar dinheiro para quem está emprestando dinheiro, né? Quer dizer, então, para emprestar eu tenho que ganhar. Por que eu vou emprestar dinheiro? Eu quero ganhar alguma coisa em troca, os juros. Né? E você que está querendo esse dinheiro, talvez você queira comprar uma coisa, e se você demora muito para juntar dinheiro, você não tem essa paciência toda, você não quer ficar esperando tanto tempo, você vai lá, pega o dinheiro emprestado e paga um preço, uma martelada na cabeça, paga um custo, que é a taxa de juros. A taxa de juros pode ser nominal, e nesse caso eu estou falando do retorno do investimento em reais correntes, então aquele negócio, te emprestei 1.000, você me pagou 1.100 no final do ano, 10%, essa é uma taxa de juros nominal, eu estou olhando tudo em reais correntes, mas também tem a taxa de juros real, que eu vou ajustar pela inflação. Por exemplo, se for nesse ano que a gente fez esse negócio, a taxa de inflação deu 10,06, por aí, então vamos deixar em 10%, para não ficar brigando aqui com quebrado, fiquei do 0 a 0, quer dizer, em termos reais, você me pagou 1.100, mas também é necessário para ajustar meu poder de compra. Então, o poder de compra dos 1.000 que eu te dei no começo do ano é igual ao poder de compra dos 1.100 que você me deu no final do ano. Na real, eu não ganhei nada. No nominal eu ganhei, mas no real eu não ganhei absolutamente nada. Então, tem esses dois conceitos. Você pode pensar a taxa de juros nominal como R maiúsculo e a real como R minúsculo. Então, a nominal é igual a R mais π. Eu não gosto de R maiúsculo para taxa nominal. De novo, estou usando o livro. O livro Dornbus, que é o meu livro, que é o livro de referência do curso, Dornbus, Fischer, Startz. Eu prefiro I, que é o que é usado na maioria dos livros, em minúsculo. Mas aí talvez confunda com investimento, não sei. É porque o R normalmente é 1 mais Rzinho, que é a taxa bruta. Tudo bem, vamos ficar assim, está arrumado. Então ela tem a taxa de juros nominal, a taxa de juros real, e a diferença entre elas é a inflação. Então aqui vocês estão vendo as letras do mercado americano de 3 meses, vocês estão vendo a taxa de juros nos Estados Unidos, como é que ela vai, né? Então está aqui, você vê que ela tem um pico, isso aqui acontece no começo dos anos 80, é um cara chamado Paul Volcker. Essa história é espetacular, porque os Estados Unidos tinham um problema sério de inflação desde os anos 70 e não conseguia resolver. E aí tinha um debate muito grande. O que é que tem que fazer? Convive com a inflação? Não convive com a inflação? O que é que tem que fazer? E foi se arrastando. E esse cara entrou para ser presidente lá do Banco Central deles, que é o Fed, Federal Reserve Bank. Esse aqui é o de São Luís, né? E aí esse cara chegou lá, chama Paul Volcker, ele deu esse porradão no juros, vocês estão vendo aqui. Pá, jogou lá para cima. Eventualmente ele controlou a inflação e na sequência, as pessoas tinham muito medo que isso fosse causar uma recessão gigante, mas na sequência a gente sabe que aquele período do começo dos anos 80 nos Estados Unidos foi muito bom, o período Reagan. Então, o Reagan, o povo feliz, né? O Reagan, o presidente, ficou muito querido por muito tempo, mudou os rumos da política americana. Então, os anos 80, para a América Latina, foram horrorosos, mas para os Estados Unidos não foi, não. E, curiosamente, está relacionado a isso. Porque o que acontece? A América Latina era muito devedora, ela pegava muito dinheiro emprestado, em dólar. Quando a taxa de juros disparou, coisa que já vinha ruim, quebrou de vez, né? Já vinha tido choque do petróleo, já tinha tido essas coisas todas, quando disparou essa taxa de juros, quebrou todo mundo, de um por um, começando pelo México, salvo engano. O Brasil foi em 86, todo mundo pediu moratória e quebrou todo mundo. Mas nos Estados Unidos teve o baque, óbvio, mas os anos 80 lá são lembrados como anos de prosperidade. Essa é a taxa básica de juros do Brasil, que é definida pelo Copom,
né, o Conselho de Política Monetária, e ele define uma meta para a Selic, que é a nossa taxa de juros de referência, e está aqui para vocês. Então, de novo, a gente vendo aqui a Selic, dá uma olhadinha nela com carinho. Olhando aqui a Selic, ela está de 2001 a 2021, e o que nós temos aqui é aquela elevação muito forte, depois ela cai, isso aqui é começo do governo Lula, né, porque quando termina o governo Fernando Henrique, em 2002, a inflação estava saindo de controle, bateu 12%. É a maior inflação medida pelo IPCA desde o começo do Plano Real. Né? Você teve depois a Dilma com 10,7% mais ou menos, e agora o Bolsonaro com 10,06%. Então foram as 3 vezes que a inflação ficou acima de 10%, depois da estabilização. Antes você tinha 1.000, negócio absurdo. Depois da estabilização, 3 vezes, e a maior foi essa de 2002, sendo o governo Fernando Henrique. Né? E aí o próprio Fernando Henrique começou a ajustar, mas aí veio o Meirelles com Lula e deram o ajustizão da taxa de juros, vocês estão vendo aqui. Antes, no começo do Plano Real, ela tinha ido mais alta ainda, né? Bem mais alta do que está aqui. Mas é que eu peguei só do século XXI para não voltar muito. E aí depois ela começa a cair, aí tem umas subidas pontuais, mas ela vem com uma tendência de queda, né? Ela tem movimento. Normalmente o Copom aumenta a taxa de juros quando ele vê a inflação subindo ou ele percebe um risco de subir a inflação. Ele pega e aumenta a taxa de juros. Então ela vem com uma tendência de queda. Quando chega aqui, você tem do governo da Dilma, que tem digamos assim, essa queda forte aqui, num período curto de tempo, mas aí talvez o Banco Central tenha exagerado na queda, né? Quer dizer, o menor valor do século, e certamente o maior valor desde a estabilização, porque nos anos 90 o nível era muito mais alto, mas aparentemente não deu muito certo. E aí acabou que a inflação começou a subir e o Banco Central teve que correr para ajustar a taxa de juros. Isso vai acontecendo, você chega em 2015, ela já está bem acima de 10% de novo, acho que estava 14,5%, 15%, me falha a memória agora. E aí ela fica alta, e aí quando começa o governo Temer, com as reformas que o Temer trouxe, sei lá, por causa das reformas, ou outros vão dizer que apesar das reformas, cada um com sua leitura, nós vamos poder discutir muita coisa, mas a gente não chegou lá ainda. Você começa uma queda muito forte da taxa de juros. Então, está aqui a queda da taxa de juros. Aqui é governo Bolsonaro, uma queda ainda mais forte, mas também parece que aqui, talvez tal como aqui, tenham exagerado nessa queda. E a inflação começou a subir, passou de novo de 10%. Agora, e o Banco Central, desde o começo de 2021, aqui chegou a 2% a taxa de juros, disparado o valor mais baixo. Ele começou a subir. É muito provável que durante esse ano de 2022, a taxa passe de 10% de novo. É o que está todo mundo esperando. Pode não acontecer, ninguém tem bola de cristal, mas é o mais provável. Então, vocês estão vendo aqui o desenho. Você vê como a taxa de juros conta muita história para a gente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Bom, uma última taxa importante é a taxa de câmbio. Então, a gente tem a taxa de juros. Depois vamos falar com mais cuidado de tudo isso, entendeu? Isso aqui é só para botar, de novo, os conceitos na mesa. Essa primeira unidade ela é mais curta, mas ela tem muito conceito. Então, eu imagino que vocês vejam esses vídeos devagar. Eu sei que tem um pessoal que está mais confortável, que aí bota aquele bem rápido, né? Eu fico falando assim. Você não tem problema, mas se você não está confortável, vai devagar, volta um trecho para poder ir acompanhando o que está acontecendo. Vocês têm um bom tempo para olhar esses vídeos e, em termos de horas, certamente a nossa menor unidade, tenho quase certeza. Não gravei todos ainda, não posso afirmar, mas é a nossa menor unidade em termos de horas de vídeo. Então, o preço da moeda estrangeira em termos da moeda local. Essa é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio pode ser flutuante, esse preço é determinado pela oferta e demanda, mercado. A taxa de câmbio pode ser fixa. O Banco Central vai lá, o governo, né, geralmente é o Banco Central, fixa um preço para o câmbio. Então o Banco Central chega e diz, a partir de hoje o dólar custa R$5, ou sei lá, R$6, ou R$10, ele dá um valor. E aí ele tem que brigar para manter esse valor. Aqui no Brasil, a gente teve no começo do Plano Real uma experiência interessante, que era um regime de bandas de câmbio. Isso é uma coisa muito do Brasil, você não vai encontrar lá no manual. Que era assim, a taxa de câmbio, flutuava, mas dentro de um intervalo. Mas como eu dissesse o seguinte, olha, eu sou o Banco Central, a taxa de câmbio no Brasil flutua entre 5 e 6. Se ela cair de 5, eu entro em campo. Se ela passar de 6, eu entro em campo. O que quer dizer entrar em campo? Bom, o Banco Central ele tem um monte de dólar, ele tem as reservas, é dólar que não acaba mais. Tá certo? Ali, ou então títulos de alta liquidez e tal. Tá lá aquela dinheirama lá em dólar. Se ele quiser que o preço do dólar caia, ele vende dólar. Então, nesse exemplo que eu estou dando, ficar entre 5 e 6, se o dólar começa a ameaçar que vai passar de 6, ele entra e começa a vender dólar. Como ele tem muito,
Isso é um baita aumento da oferta de dólar, muita oferta, preço cai, então o câmbio começa a cair de 6. Vale o contrário, se o câmbio está chegando em 5, na banda inferior, o Banco Central vai lá e começa a comprar. E aí joga o preço para cima, então ele mantém naquele intervalo. Essa estratégia foi usada no começo do Plano Real, foi uma estratégia muito interessante, porque esses planos de estabilização, por exemplo, o caso da Argentina é um exemplo, em outros casos também, da Europa, lá do entre guerras, né, que teve grandes problemas de inflação, você costuma amarrar, você costuma fixar. Então, por exemplo, a Argentina disse, $1 vale um peso. Pá, fez uma lei. O problema é que algumas vezes é muito difícil segurar essa flutuação. É muito difícil, quer dizer, o Banco Central, por mais que ele tenha dólar para segurar, ele não consegue. E aí desaba tudo. O Brasil, como tinha esse colchão, essa margem, acabou segurando melhor. Eventualmente, o câmbio colou lá em cima, né? Isso aconteceu no final dos anos 90, e o Banco Central teve que abandonar o regime, adotando um regime de câmbio flexível. Mas foi bem menos traumático do que, por exemplo, na Argentina, onde foi absolutamente traumática essa transição. Então, esse regime de bandas foi uma ideia interessante, talvez assim, inviável, um prazo muito longo, mas pelo menos ali fez o papel dele. E por que alguém quer fixar o câmbio? Porque é uma boa maneira de você segurar a política monetária local. Então, assim, se você tem um compromisso de manter aquele câmbio, se você começar a gerar inflação interna, isso vai inviabilizando aquele câmbio. Então, o câmbio fixo ele disciplina o Banco Central. Então, ali no Plano Real, né, bem brasileiro, bem jeitinho brasileiro. Só, nós vamos nos disciplinar, pero não muito. Vamos deixar uma margenzinha aqui para a gente, que foi importante, volto a dizer, ali no final dos anos 90, quando teve crise cambial, disparou, todo mundo que tinha câmbio fixo, o regime quebrou, o Brasil, que tinha a banda, ela colou em cima e eventualmente quebrou, mas a gente conseguiu um fôlego extra. Então, para vocês verem, esse negócio de câmbio importa. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá, quando a gente abrir fazer modelo ISLM, quando nós fizermos modelo ISLM com economia aberta. Aqui é a taxa de juros, de câmbio no Brasil, eu errei. É a taxa de câmbio, real dólar. Vocês estão vendo aqui, né, ela sobe. Aqui é em 2002, como eu disse, final do governo Fernando Henrique, quando tem um pico. Depois ela cai, aqui são os governos do Lula, né, onde tem esse pico aqui, é a crise de 2008, que assustou todo mundo. Depois no governo Dilma, ela começa a subir. Vem aquela época de 2014, 2015, todo mundo muito tenso, o dólar disparando. Aí chega o governo Temer, dá uma controlada, mas depois, com o Bolsonaro, dispara de novo. Câmbio, eu não botei aqui nos slides, porque nós vamos discutir isso mais para frente, mas o câmbio também pode ser real ou nominal. Você também tem esses dois lados, né? Aqui a gente está vendo um câmbio nominal. Para obter o câmbio real, você tem que ajustar pela inflação do país e pela inflação do resto do mundo. Em geral, a gente faz país contra país. Então, Brasil e Estados Unidos. Aí eu ajusto aqui pelo nível de preço nos dois países e obtenho o câmbio real. Mas nós vamos falar isso nós vamos falar sobre o assunto de novo na unidade de SLM, e eu insisto, a parte mais, digamos assim, trabalhar mais com economia aberta é no segundo curso de macro. Eu volto a dizer, em edições antigas eu nem fazia SLM de economia aberta, era tudo economia fechada e deixava a economia aberta para macro 2. A ideia é que quem faz um curso faz outro, esses cursos são obrigatórios e estão em sequência. E quando se abre economia, algumas coisas ficam mais complicadas e eu gosto muito de focar no essencial. Mas esse ano eu resolvi, pelo menos lá, abrir a economia. Bom, é isso então, como eu disse, é uma unidade curta, é uma unidade em termos de horas, talvez seja mais curta, mas ela é muito importante, porque ela arrumou a casa. Então, eu imagino que de vez em quando vocês queiram voltar aqui, tentem olhar com cuidado para essa unidade. Até o próximo vídeo, onde a gente começa a unidade 2, e muito obrigado pela atenção de vocês.